para vocês, sou advogada e consultora de Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou deixar os meus contatos aqui no final do vídeo. Caso eu não consiga responder alguma dúvida de vocês de pronto ou tem alguma outra questão que vocês queiram tirar dúvidas e tudo mais, estou sempre disponível para vocês, tá bom? Vamos lá. LGPD, Ouvidoria e Atividades da Web. Eu vou falar agora um pouquinho sobre os vínculos funcionais. A gente precisa entender 3 coisas. Existem cargos, funções e encargos. Eles têm suas peculiaridades. O cargo público, ele é a unidade básica da estrutura pública, da estrutura administrativa. Ele é criado por lei, com o número certo, denominação própria e um conjunto de atribuições e responsabilidade. O acesso, via de regra, ao cargo público, ele se dá através do concurso público. Essa forma está prevista na Constituição, no artigo 37, inciso 2. Estabelece a isonomia para que todo mundo tenha chances iguais de ingressar em cargo público, através do concurso público. A titularidade. A pessoa que ocupa um cargo é o servidor público efetivo. Ele adquire estabilidade após o estágio probatório. Que lhe confere maior segurança jurídica e autonomia para desempenhar suas funções. A remuneração do cargo público para o servidor público são os vencimentos correspondentes à retribuição pecuniária pelo exercício do seu cargo. Por exemplo, um exemplo de cargo público, um analista do judiciário, um agente administrativo, um professor de rede pública de ensino. Já na função pública, a gente precisa entender o seguinte: a função e cargo, elas têm significados diferentes no direito administrativo. A função de confiança, ela é uma atribuição de chefia, direção, assessoramento. Por exemplo, o servidor público de carreira, né, que é o efetivo, ele pode ocupar, sim, uma função de confiança. E aí, ele recebe a mais por isso. Mas essa função de confiança, ela é de livre iniciativa, ou seja, ele pode ser admitido ou demitido a qualquer tempo desse cargo, né, de acordo com o desejo da administração pública. E o cargo em comissão, também de chefia, direção, assessoramento, mas pode ser preenchido por servidor de carreira ou não servidor. Ou seja, por exemplo, acontece uma eleição, e aí o político, né, o chefe da administração pública, tem interesse de colocar determinada pessoa, ele pode. Mas tem que respeitar o número previsto em lei, existe um percentual que tem que ser servidor de carreira. E a função gratificada é uma retribuição pecuniária adicional, concedida a um servidor efetivo, por exemplo, uma função específica, como uma chefia, direção, assessoramento. O servidor, ele não vai deixar o seu cargo. Por exemplo, o agente administrativo, ele continua sendo agente administrativo, mas ele está diretor de determinada secretaria. Já o encargo público, ele é um pouquinho diferente da função. Ele não se vincula a uma estrutura formal, mas também uma atribuição temporária ou específica. Por exemplo, a definição é uma responsabilidade ou tarefa conferida a alguém para a realização de ato ou atividade de interesse público, geralmente por tempo indeterminado. Não é um cargo, não exige concurso e não confere estabilidade. A remuneração, ele pode ser remunerado ou não. Por exemplo, um agente administrativo, ele é convocado para exercer um papel no Conselho do Direito do Idoso. Isso eu estou falando em âmbito de prefeitura, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Por exemplo, o agente administrativo, ele é chamado para exercer um cargo no Conselho do Direito do Idoso, por exemplo. Normalmente, esses conselhos, eles não são remunerados, mas o servidor tem que exercer o que lhe foi pedido, né? Aqui eu coloquei, eu acho que vocês têm acesso ao material, né? Eu coloquei uma tabela com as características do que é cargo, função e encargo público. Em resumo, o cargo é a base, né? É a posição permanente que você ocupa na administração, com respaldo de concurso público. A função, ela é uma atividade, uma atribuição adicional na gestão, que ela demonstra uma confiança, né, da administração em você. E o encargo é uma responsabilidade pontual.
temporária para a realização de tarefa específica. Lembrando que o encargo ele pode ser remunerado ou não remunerado. Temas correlacionados em destaque. Com as bases já estabelecidas, né, a gente já conseguiu entender o que é cargo, o que é encargo, o que é função gratificada. A gente consegue passar para a próxima etapa, né, que seria o acúmulo de cargos de servidores. Em regra geral, a Constituição ela proíbe o acúmulo de cargos, empregos e função pública. Mas existe, né, para que o servidor ele consiga ter, digamos que um desempenho melhor em sua função. Porém, existem exceções. O que é permitido no acúmulo de cargos? Se houver compatibilidade de horários e também algumas outras questões que a gente já vai perceber. Por que isso acontece? Para que, por exemplo, um agente administrativo, não. Para que seja um advogado, por exemplo, né, um procurador municipal, e que também ele dê aula. Só se a carga horária seja compatível. Por exemplo, ele é procurador, exerce suas funções na parte da manhã até umas 2 da tarde, e ele dá aula no período noturno. Aí não teria problema nesse sentido. As exceções constitucionais para acúmulo de cargos, né? A Constituição, no seu artigo 37, ela permite o acúmulo nas seguintes situações. 2 cargos de professor. Um servidor pode acumular 2 cargos de professor, sejam em diferentes instituições de ensino ou na mesma, desde que a jornada de trabalho não se sobreponha. Por exemplo, né? Professor de manhã de uma matéria, à tarde talvez da mesma matéria, mas ele tem que passar, né, por 2 concursos, digamos assim, e que as cargas horárias sejam compatíveis. Um cargo de professor com outro técnico ou científico. E também 2 cargos de empregos privativos de profissionais de saúde, como profissionais com profissões regulamentadas. O que acontece? Eu não sei se vocês já ouviram, normalmente o bucomaxilofacial, ele é médico e ele é dentista, né? Então, o que acontece? Ele pode atuar num período como médico e no outro como dentista, isso não tem problema nenhum. Privativos de saúde são, por exemplo, os médicos, dentistas, enfermeiros. A assistente social é porque ela trabalha na saúde e também na questão social. Boa pergunta. Se você puder depois me enviar certinho, e de repente, se vocês quiserem até enviar todos fazerem um grupo, algo nesse sentido, eu consigo responder pontualmente para você. As peculiares da proibição, em outros casos. É crucial a gente entender que as exceções, que fora dessas exceções, as proibições elas são bem severas. Por exemplo, um cargo de professor e um advogado, 2 cargos administrativos, um cargo público, um cargo em comissão, se houver compatibilidade de horários e a natureza dos cargos não se enquadrarem nas exceções. Consequências do acúmulo ilegal. Quando um servidor ele acumula ilegalmente as funções, ele é notificado para que ele opte por um dos cargos, e caso ele não opte, né, ele vai receber um processo administrativo disciplinar. E a punição é para que ele perca o cargo que ele passou a ocupar de maneira irregular. Então, a regra é bem clara. Não se pode acumular 2 cargos públicos, e as exceções elas são bem definidas pela Constituição. A fiscalização desse acúmulo de função é fundamental para garantir a eficiência, moralidade e qualidade de serviço prestado. A função gratificada. Como a gente já abordou anteriormente, a função gratificada ela é uma atribuição adicional, um cargo de chefia, direção ou assessoramento, né? A palavra gratificada é bem importante para que a gente entenda o que seria essa gratificação. Ela é um valor financeiro adicional para o servidor que passa a receber por exercer uma função de maior responsabilidade. Peculiaridades e características principais. Exclusiva para servidores efetivos. Não cria novo cargo.
né? A gratificação é um valor adicional pela função a mais, né? Pela função de chefia ou outra que o servidor de carreira exerce. E aí, por isso, ele recebe um valor a mais, mas esse valor ele não deve se somar ao salário. E ele pode ser exonerado ou contratado de maneira livre, de acordo com o interesse da administração pública. Não cria novo cargo, designação e exoneração, né? A gratificação é um valor adicional. E a função gratificada ela é um instrumento jurídico que permite à administração pública ela meio que premiar e reconhecer, né, o que os servidores estão fazendo de bom. Às vezes ele nota que o servidor é competente, né, ele tem competência para exercer um cargo de chefia, então seria meio que como premiar o servidor. O tempo integral de dedicação exclusiva, o TID, é um regime de trabalho especial que tem um papel importante no setor estratégico da administração pública. O que acontece? A gente precisa entender o que seria a dedicação integral e exclusiva. As pessoas que ocupam cargos de tempo integral de dedicação exclusiva, normalmente professores universitários e pesquisadores, eles precisam se dedicar exclusivamente para essas funções para que eles desempenhem com maestria, né? Por exemplo, e eles vão assinar termos e tudo mais para que isso fique muito bem determinado. E não é só função pública, eles não podem exercer nenhum tipo de atividade econômica, nem de maneira privada, para que eles tenham total entrega ao cargo de dedicação exclusiva. Como eu já mencionei, né, por exemplo, alguns professores universitários e pesquisadores. Por que a administração pública ela paga mais por isso? A dedicação exclusiva, ela impõe restrições significativas à liberdade profissional dos servidores, né? Que é para compensar essa limitação. Como ele tem que, por exemplo, ser só pesquisador ou só professor, ele não pode exercer qualquer outra atividade econômica, ele sim merece ganhar um pouquinho a mais. As consequências do descumprimento. Quando se descobre que um servidor público em TID, ele não está cumprindo, ele vai sofrer, né, sanções administrativas, como a perda da gratificação. Em alguns casos graves, ele pode sim ser demitido do cargo e sem prejuízos de outras responsabilidades civis e penais. Por exemplo, imaginem vocês que um pesquisador ele está, né, ali numa pesquisa extremamente importante e, eventualmente, ele quis fazer um freelance, se desviou um pouco e que essa pesquisa seja da área da saúde, de um novo remédio, uma vacina ou algo nesse sentido. E aí vocês conseguem imaginar o tanto que ele coloca em risco a saúde pública? É bem complicado, por isso que quem é do TID realmente tem que seguir tudo bem certinho. Jornada e expediente. É um tema que a gente tem que ter em mente, que é bem importante. A jornada de trabalho, ela é aplicada ao servidor, né? Por exemplo, tua jornada de trabalho é das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Mas o expediente, ele está ligado diretamente com o funcionamento do órgão público. Ou seja, o órgão pode abrir das 9 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30, se for o caso. Mas daí existem escalas, né? Existem escalas de servidores para atender nessa meia hora de expediente, que, né, não seria o caso de um dos servidores que faz 2 horas de almoço. Também eles podem revezar o almoço, né? Aí isso seria parte da jornada de trabalho. E a jornada de trabalho ela é fixada em lei. Normalmente, a gente vê jornadas de trabalho de 40, 30 e 20 horas semanais, a depender do encargo. É dever do servidor cumprir integralmente sua jornada de trabalho sob pena de sofrer sanções disciplinares, como corte de ponto. Já o ponto eletrônico ele é a maneira mais comum de controle da jornada. Normalmente é por ponto eletrônico que registra a entrada e saída do servidor, garantindo a fiscalização e cumprimento das horas. Por exemplo, um analista administrativo que tem a jornada de 40 horas semanais. Oi, bom dia.
Isso significa que ele precisa trabalhar ao longo da semana essa quantidade de horas distribuídas de segunda a sexta-feira para que ele consiga receber os seus vencimentos de maneira adequada sem sofrer sanções administrativas. E o expediente é o que eu expliquei para vocês, é o horário de atendimento ao público. As peculiaridades, como eu também já mencionei, né, o expediente é o horário que a administração pública atende ao público, como por exemplo, das 8 às 17, não é a jornada. O expediente de órgão público pode ser mais longo do que a jornada de um servidor. Por exemplo, em uma unidade de saúde, pode-se ter expediente de 12 horas, mas cada servidor cumpre sua jornada de 6 horas trabalhando em turnos. As interrupções são as pausas, horários de almoço, mas também a jornada do servidor e a soma de horas trabalhadas, independente dessas pausas. Exemplo, agora falando de Câmara Municipal, né? A Câmara Municipal de um município tem expediente de segunda a sexta, das 9 às 18. No entanto, o servidor trabalha lá em uma jornada de 8 horas diárias com 1 hora de almoço, totalizando 40 horas semanais. A diferença na prática é aquilo ali que a gente já comentou, né? A jornada, ela está elencada ao horário que o servidor público exerce suas funções, quanto o expediente está atrelado ao período em que o local de trabalho está funcionando para atender a população em geral. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre nepotismo, que é bem importante. O nepotismo, ele ocorre quando um agente público, ele usa dos seus privilégios para favorecer parentes, como para fornecer-lhes cargos, empregos, funções públicas. Essa prática, ela prioriza laços familiares em detrimento do mérito, qualificação e impessoalidade. E ela é expressamente proibida no ordenamento jurídico. Eu não sei se vocês sabem, mas existe o nepotismo direto e o nepotismo cruzado. É importante aqui a gente esclarecer algumas situações. O nepotismo direto seria como algum vereador contrata para o seu gabinete alguém da sua família, né? Até 3º grau, se não me falha a memória. Até 3º grau ele não pode contratar. Isso seria o nepotismo direto. O nepotismo cruzado é quando o vereador A contrata a família do vereador B e pede para o vereador B contratar a sua própria família. E também é vedado pela Constituição. Só que o que acontece? Tem algumas cidades pequenas, como a gente estava comentando anteriormente, né? É muito difícil as pessoas não serem parentes diretamente de alguém, sabe? E isso acaba implicando na proibição de contratação. Ou seja, você tem que contratar pessoas de fora da sua cidade para que elas consigam fazer as funções, para que não seja caracterizado esse nepotismo. E quando o nepotismo ele é caracterizado, quando existe o nepotismo, ele vai contra aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da eficiência. Sobre o tema nepotismo, existe uma súmula vinculante do STF, né, que ela seria a nomeação do cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral por afinidade até 3º grau, inclusive pela autoridade nomeante ou servidor da jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo de comissão ou confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta ou indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendendo o ajuste, mediação a designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Então, querendo ou não, a gente não tem nenhum artigo que proíba diretamente, mas existe uma súmula vinculante que ela tem força de lei para impedir o nepotismo. As exceções à regra são a investidura de cargos efetivos, né, que seria através do concurso público. Ou seja, nesse caso, não é caracterizado o nepotismo. Agora, falando de prefeitura. Por exemplo, tem o prefeito e a filha do prefeito acaba passando num concurso público. Isso não caracteriza o nepotismo, porque ela ingressou, né, através de concurso público. Claro que a gente acha que é difícil acontecer, mas pode.
né? Então, nesses casos, não é caracterizado o nepotismo, porque existe a banca avaliadora e também as pessoas que entendam que houve alguma irregularidade podem oferecer uma denúncia ao Ministério Público, que vai investigar a fundo a situação. E aí, não caracterizado nenhuma irregularidade, está tudo certo, ok, a gente segue o baile, mas havendo a caracterização de nepotismo, existe a responsabilidade civil e também o ente público. As leis municipais, elas podem ser mais severas, né? A gente precisa entender mais ou menos aquela pirâmide de Kelsen que a gente aprende às vezes na faculdade ou até em alguns cursos, que a Constituição ela vai estar sempre acima, então as regras da Constituição, elas podem ser mais amplas, né? E aí vem as leis estaduais, que elas já podem restringir um pouco mais, e as leis municipais, elas têm autorização, sim, de restringir ainda um pouco mais. Isso, exatamente. Por mais que a Constituição ela seja a lei maior do nosso país, o que acontece? Quando existe uma lei muito específica né, sobre determinado tema do município, deve ser sempre observada a lei menor. As consequências do nepotismo, né, como a gente já estava comentando, a pessoa que praticou o nepotismo, ela pode responder por improbidade administrativa, que pode haver a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos em cargo por exemplo, ser vereador ou prefeito, e também pagamento de multa. Em casos mais graves, também pode vir a responsabilidade criminal. A proibição do nepotismo é uma garantia constitucional que protege a administração pública do uso indevido de sua autoridade. É um pilar da moralidade e da eficiência assegurado por acesso ao serviço público, seja por mérito e não por laços de sangue. Não que não exista, a gente sabe que existe, né, na campanha política, mas se não caracterizar o nepotismo, a coisa pode andar. O desvio de função. Aqui... Já ouvi que tem casos para contar. Não? Vocês querem contar um pouquinho? Pois é. Como advogada, eu vejo muito a questão do desvio de função acontecer no direito trabalhista, né, sem ser de órgão público. Mas quem está de fora da administração pública acha que não acontece também, né? Então, vocês já têm noção do que vem a ser o desvio de função, que é quando o servidor que ou passou em concurso ou foi contratado para determinado cargo, ele passa a desempenhar um cargo diferente. E a principal característica é a discrepância entre o cargo para o qual o servidor foi nomeado e as atribuições que ele exerce. Por exemplo, um agente administrativo, ele passa no concurso como agente administrativo, mas ele desempenha, ele é solicitado que ele desempenhe em função de um analista jurídico. Ou seja, o agente administrativo é um cargo de ensino médio, e ali o analista jurídico já exige uma formação em ensino superior. E aí ele está sendo desviado do que ele foi investido no cargo para que ele exerça um papel um pouco a mais, né? Então, nesse sentido, o desvio de função ele acaba gerando um detrimento do... Por exemplo, ele não recebe mais, ele recebe como agente administrativo, ele exerce uma função de um cargo de nível superior, ou seja, a administração pública, nesse caso, ela estaria se valendo meio que explorando o funcionário, entende? Isso é o principal do desvio de função. E as peculiaridades e os exemplos, né? Foi o que eu acabei de mencionar ali, o analista administrativo, o auxiliar administrativo para analista administrativo. Ele exige um cargo de nível, ele exige nível superior e também uma remuneração maior.
E as consequências e implicações jurídicas. O desvio de função é uma prática ilegal e inconstitucional, pois viola os princípios fundamentais da administração pública. Ele viola o princípio da legalidade e o princípio do concurso público, que era o que a gente estava comentando, né? Você faz um concurso, é investido num cargo para nível médio, e aí você acaba desempenhando uma função de nível superior, sendo que, se for para isso, o ente público ele deveria abrir um concurso para determinado cargo. O desvio de função e a readaptação, né, que eu mencionei para vocês, a readaptação ela é um ato legal que é previsto em lei e não viola os princípios da administração como desvio de função. Né? Então, se enquadra bem no que eu estava mencionando, a questão dos problemas físicos e mentais. Quando a pessoa ela é readaptada, não existe a questão do desvio de função.